Olá, internauta do Bocão News, começa agora mais um Fato e Opinião. Nesta semana, trazemos aqui no estúdio o ex-prefeito de Feira de Santana, que é pré-candidato ao governo do estado pelo DEM, José Ronaldo. Tudo bom? Tudo bem, um prazer, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. E aqui no estúdio, o editor-chefe do site Bocão News, Luiz Fernando Lima. Olá prefeito, olá Juliana, vamos lá. Bom, o fato da semana aí é a corrida dos pré-candidatos ao governo do estado por apoios. Né? Nós temos também, pelo grupo de oposição, o deputado federal, pelo PSDB, João Gualberto, buscando também apoios de partidos políticos, e temos também Zé Ronaldo buscando apoios de prefeitos. Né? A gente vê aí as assessorias de imprensa de ambos pré-candidatos, todo dia aí joga uma notícia dizendo que um recebeu apoio de tal prefeito, outro de tal partido, e a gente vai conversar sobre isso também. O fato é que até o anúncio do prefeito de Salvador, ACM Neto, de desistir, né, da candidatura, o grupo tinha mais ou menos 120 prefeitos. E aí, nos bastidores, comenta-se que esse número diminuiu e aproximadamente aí 80 a 90 prefeitos deixaram essa base e estão migrando para o governador Rui Costa. A gente vai saber se isso é verdade com o ex-prefeito de Feira de Santana. Zé Ronaldo, como é que está aí essa pré-candidatura? O senhor acha que o prefeito de Salvador, ele se precipitou um pouco de anunciar a sua pré-candidatura um dia depois? O senhor acha que o prefeito poderia ter conversado mais com o grupo para fechar um nome em uma única pessoa? Como é que o senhor está avaliando isso? Olha, são duas questões que você coloca. A primeira, é sobre a questão de apoio de prefeitos. Apoio de prefeitos, vereadores, líderes políticos, ex-prefeitos, lideranças dos mais variados segmentos da sociedade, eles são muito importantes. Mas, evidentemente, que quem vota sou eu, cidadão. Né? Eu fui prefeito várias vezes, ganhei eleições em diversas oportunidades, mas perdi eleições para presidente da República, perdi eleição para governador. Então, há uma decisão soberana do povo. O povo é soberano quando ele vai às urnas. Ele é livre. É um processo democrático e ele escolhe quem ele quer. Neste processo de uma eleição para governador, presidente da República, 2 vagas para o Senado, governador, deputado estadual e deputado federal, há, sem dúvida, uma mudança muito grande na política no Brasil. Antigamente, quando eu fui deputado, as pessoas votavam para mim, para deputado, e votava, quando eu fui federal, e votava no deputado estadual, normalmente do mesmo partido. Votava no governador do mesmo partido. Isso mudou. Essas coisas foram alteradas ao longo dos anos. Hoje, existe um cidadão que apoia um deputado federal de um partido X, apoia um deputado estadual do partido Y, apoia um senador do partido Z. Na verdade, há uma plena e total liberdade do eleitor. Eu fiz, logo após a decisão de assumir esta candidatura, eu passei a fazer contatos com o interior, com prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, e estou fazendo isso com uma grande intensidade. Nunca recebi nenhum atendimento que não fosse de extrema cordialidade, de extrema educação e de incentivo à minha candidatura. Incentivo dizendo e elogiando a minha coragem de disputar um pleito, que foi decidido assim em 24 horas, né, uma candidatura, já que eu vinha trabalhando com uma hipótese do Senado. Então, se eu vinha trabalhando com a hipótese de ser candidato ao Senado e há uma desistência, entre aspas, do prefeito ACM Neto, de uma coisa que ele nunca tinha afirmado, evidentemente que eu tive a satisfação, a alegria, a emoção de assumir esta candidatura para o governo do Estado. E eu estou fazendo com vontade, com determinação, com coragem, com muita luta mesmo. Nós estamos fazendo isso e vamos até o dia 7 de outubro com essa determinação. O ilustre deputado federal, João Gualberto, pessoa que eu conheço, que eu prezo e que eu respeito, como também respeito o seu partido, e ao longo da minha vida,
esse partido sempre me apoiou nas minhas eleições como candidato a prefeito de Feira de Santana, até mesmo quando o PSDB tinha fortes divergências com o então senador Antônio Carlos Magalhães. O Jutaí Magalhães me dava o apoio desse partido em Feira de Santana. Eu entendo perfeitamente todo este processo. E é claro que faz parte desse momento pré-eleitoral que nós estamos vivendo, que antecede as convenções. Claro, e acredito muito, e acredito totalmente, de que em maio, meados de maio, a gente tem a total capacidade de fazermos uma candidatura única das oposições. Eu acredito nisso. A oposição vai ter um único candidato para governador, claro, compondo com alguém numa vice, as 2 vagas ao Senado. Eu não nego, sempre disse que uma das vagas ao Senado que eu desejo é a do senador Jutaí Magalhães, sempre disse isso, e aqui reafirmo o desejo de ter o senador Jutaí Magalhães junto conosco. As decisões estão sendo tomadas, as conversas estão existindo e vão continuar a existir. Se não fosse assim, não seria democracia e não seria um período pré-eleitoral de uma convenção que vai escolher aí sim os candidatos. Zé, você traz no seu discurso, na sua argumentação, na verdade, alguns elementos interessantes e eu queria abordá-los separadamente, em questões distintas. Primeira questão é o seguinte: Jutaí Magalhães sempre o apoiou, mesmo quando o PSDB tinha suas cisões internas. Ele foi escalado para fazer a ponte, para compor ou para evitar que os caminhos não fiquem tão distantes que não seja possível compor lá na frente? Esse é o ponto 1. O senhor conversou com ele já para que ele tenha esse papel de ponte, de elo de ligação entre o PSDB da Bahia, que é composto por vários elementos e presidido pelo pré-candidato a governo do estado, João Galberto, e o senhor e o Democratas? Essa conversa já existiu? O deputado Jutaí Magalhães, o desejo de senador é tão grande, já estou chamando de senador, né? Como o deputado Embaçaí, como o deputado Augusto Castro, né? Como o deputado Adolfo, como prefeitos do PSDB da Bahia, eu tenho com todos um ótimo relacionamento. Um relacionamento fraternal, um relacionamento pessoal, um relacionamento político, né? E somos partidos tradicionalmente aliados, né? Desculpe interrompê-lo, mas não, fica à vontade. Mas a questão não se trata tanto do relacionamento, que a gente sabe que o senhor é respeitado pelos campos, inclusive de governo, do governo petista. Então, seus adversários políticos lhe respeitam. Então, e não se trata aqui de aguçar a égua, apenas de que o senhor construiu pontos ao longo da sua carreira política. Isso é interessante. Mas eu digo mais enfaticamente com relação à construção de uma candidatura única. Essa conversa existiu? Existe. Claro que existe. Não existe só da minha pessoa, existe de diversos outros companheiros. Numa luta dessa, num processo como esse, não é apenas um candidato que participa das conversas, tem os amigos, os companheiros, tem as pessoas que contribuem muito para isso. E eu tenho pedido a todos eles, não é, que nos ajude, que nos dê força e que faça realmente este processo de uma candidatura única. Tem várias pessoas trabalhando com esse objetivo. Um outro elemento que o senhor traz, e aí eu vou trazer 2 desses elementos, na verdade, nesta questão. A primeira, o senhor reforçou a palavra coragem em alguns momentos da sua justificativa, da sua abertura inicial. Há quem diga que faltou coragem ao prefeito ACM Neto para ser candidato. Então é importante para o senhor frisar, reforçar um discurso de que o senhor sim teve coragem nesse momento de encarar esse desafio, uma vez que se preparava para uma candidatura ao Senado, que é uma candidatura que tem características diferentes de uma candidatura ao governo do estado? Não, absolutamente. Eu sempre disse e vou repetir aqui, eu acho que o gesto do prefeito ACM Neto foi um gesto de coragem. E explico por quê. Ora, ele é um jovem de 39 anos, um prefeito muito bem avaliado, uma administração aprovada, né? Então, ele, evidentemente, que poderia ter todas as vaidades no sentido de desejar ser candidato a governador, que é uma missão extremamente honrosa para qualquer cidadão, inclusive para ele. Então, se ele não leva adiante esta ideia de ser candidato ao governo do estado, isso demonstra coragem dele,
né? Muita coragem. É isso que eu enxergo, né? Sempre enxerguei isso desde o primeiro momento, porque seria mais fácil para ele até aceitar a missão. Mas o que ele me disse, e já disse ao povo de Salvador especialmente, é de que o povo de Salvador, numa consulta que ele fez, em algumas consultas que ele realizou, desejava a permanência dele na prefeitura. Então, isto é um gesto de coragem, é um gesto de grandeza, é um gesto de atenção à sua cidade, como ele estava como prefeito, apenas no segundo mandato, apenas um ano do segundo mandato, ele achou que isso pesou e para tomar essa decisão. Mas o senhor acha que esse gesto de grandeza, né, de coragem do prefeito ACM Neto, praticamente esfacelou o grupo político? Então ele colocou uma decisão pessoal dele à frente desse grupo político? Porque, de fato, há prefeitos que estão saindo do grupo político do prefeito ACM Neto e indo para o outro grupo político do governador Rui Costa. Então a coragem dele, né, essa atitude dele está à frente de todo o grupo? Não, eu acho que essa coisa não tem uma ligação uma coisa com a outra, não. Quando as pessoas estão no poder, foi assim, quando Antônio Carlos Magalhães era governador, vários prefeitos aderiam, vamos dizer, a Antônio Carlos Magalhães, perto da eleição, no ano eleitoral. Quando Paulo Souto foi governador, aconteceu isso. Quando Jacques Wagner foi governador, aconteceu isso. E com o Rui, acontece isso, né? Hoje, de manhã cedo, 6h30 para 7 horas da manhã, 6h30, porque 7 horas eu já estava dando uma entrevista, eu conversei com um ex-prefeito de uma cidade da Bahia, uma cidade importante da Bahia. E ele não era correligionário do antigo PT, né? E na eleição passada ele votou no Rui. Ele votou no Rui para governador. E conquistaram ele para poder votar. E ofereceram a ele convênios para a administração dele na cidade. Esses convênios foram assinados, a obra foi iniciada, liberaram a primeira parcela do convênio, passou a eleição, não liberaram mais. Não é? Então ele estava me dizendo, rapaz, eu caí no conto do vigário, né, naquela oportunidade. Hoje eu sou anti-fulano de tal, que eu fui na eleição passada a ele. Hoje eu não sou mais. Então, existe muito esses tipos de ações que acontecem dentro do cenário político. Um prefeito, ele tem muito desejo, ele tem muita vontade, ele tem muita determinação de fazer a sua cidade melhorar. Ele foi eleito com esse objetivo, né? Então, quando ele vê, vamos dizer assim, a oportunidade de fazer alguma coisa na sua cidade, ele fica extremamente ansioso, com vontade de servir a sua cidade. Só o que vem acontecendo nos últimos anos é isso. Chega o período eleitoral, acontecem esses assuntos e depois da eleição fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, esperando uma nova eleição para poder fazer tudo de novo, né? Só que as pessoas estão cada vez mais ativas, as pessoas estão cada vez mais bem informadas. Um programa como esse que nós estamos fazendo aqui, há 5 anos não existia. Isso aqui não existia há 5 anos atrás, não é verdade? Então isso aqui é mais um instrumento, uma oportunidade das pessoas estarem se comunicando. As coisas, graças a Deus, evoluíram muito. O sistema de comunicação evoluiu muito. A internet está aí para isso. Claro que tem hora que a internet sai muita coisa que não é verdade, não é verdade? Mas ela contribui dentro do mundo da informação. Eu posso aqui afirmar a vocês que eu estou enxergando um desejo muito forte como um candidato de oposição. Eu estou ouvindo do povo, do cidadão, da cidadã, o desejo enorme de mudanças. O senhor avalia, Zé Ronaldo, que a onda azul que se esperava acontecer agora em 2018 está acontecendo? Porque há um reflexo, além de na forma dos prefeitos, da base de sustentação na Assembleia Legislativa, que só foi um deputado que saiu, e saiu antes desse processo de defecção do prefeito ACM Neto, um deputado federal que saiu também, que foi antes do anúncio, que foi o Cláudio Cajado, foi companheiro de vocês durante muitos anos. Então, assim, no que se refere à parte política, legislativa, poucas mudanças. Prefeitos, tem os convênios, tem não sei o quê. Agora, a maré
a expectativa, quando o senhor fala, eu estou ouvindo do povo, existia uma expectativa de vitória com o prefeito ACM Neto, que com a defecção dele, seus próprios colegas correligionários do DEM, inclusive, dizem, rapaz, para a gente voltar a ter, impulsionar essa massa, vai ser difícil. Primeiro, o senhor sente que de fato, deu uma anestesiada nessa turma que achava que a vitória poderia vir agora? E segundo, se de fato, aceitando o fato, na verdade, de que essa anestesia aconteceu, como retomar essa expectativa de poder, que é uma coisa que mobiliza muita gente num efeito de eleição majoritária. O senhor sabe disso, foi prefeito de inúmeras vezes, viu prefeitos, viu candidatos à presidência, viu candidatos ao governo serem eleitos e perderem por causa dessa onda. Existia uma expectativa de que essa onda azul, se brinca, né, o vermelho do PT e o azul do PSDB e do DEM, que estaria ela muito forte nesse momento. E, ao que parece, não está. Olha, eu vejo essas coisas, eu sou muito tranquilo para poder falar com você e com todos que estão nos assistindo. 2016, eleição para prefeitos na Bahia, havia uma história de que nós não estaríamos elegendo praticamente ninguém para as prefeituras. Quando eu digo a gente, dos partidos que eram aliados, PSDB, Democratas, PTB, PHS, PTC, todos esses partidos, PSC, né, todos esses partidos que estavam comungando conosco. Nós elegemos um número expressivo, não é, de prefeitos. Não foi a maioria, mas foi um número expressivo. Eleitoralmente falando, do número que caiu mais para cá, o partido que mais perdeu foi o PT, Partido dos Trabalhadores, na Bahia e no Brasil. Na Bahia e no Brasil. E estava com a força do governo. De um governo que se dizia bem avaliado, que era do atual governador, né? Com uma história de golpe. Uma história de um golpe, de que tinha tirado a ex-presidenta com golpe, fizeram uma campanha muito forte em cima disso, e essas questões foram derrotadas. Foram derrotadas. O que é que eu enxergo? O que existiu, e isso ninguém pode esconder, com a possibilidade da candidatura do prefeito ACM Neto, criou-se uma expectativa. E com o anúncio da sua desistência, criou-se, eu diria, um tsunami no Estado. Mas essa reação, ela foi muito mais da classe política do que do povo em si, né? Essa reação foi dos políticos, forte. Os políticos tiveram esta reação, né? Esta reação foi forte dos políticos. Essa reação dos políticos, com o passar do tempo, ela está totalmente hoje numa maré diferente. Por quê? Porque aquela história que diziam que ia acontecer, até agora não aconteceu nada. O que está existindo é um jogo de marketing feito pelo governo, dizendo que está atraindo A, atraindo B, atraindo C. Ontem, por exemplo, um prefeito, e eu tenho outros para poder falar, né, mas eu estou deixando isso com o tempo, né, para passar, mas eu só vou dar um exemplo. Um prefeito que é de um partido que é ligado ao governo, né, por exemplo, esteve comigo ontem à noite e disse assim, olha, me chamaram no governo e eu disse lá textualmente que eu não voto no governo. O meu partido é da Bahia, mas eu não voto. Eu não voto porque eu não acredito mais neste projeto de governo. Eu quero outro projeto de governo. Então, eu estou ouvindo isso, né? Eu estou escutando isso e essas pessoas já começaram a andar comigo, né? Eu já fiz algumas viagens, essas pessoas já estavam viajando comigo. Esse final de semana, nós vamos ter um grande evento em Camaçari. Vai ser seguramente o maior evento político do momento. Não tenho a menor dúvida disso, em Camaçari, né? No sábado, eu já vou a 2 cidades. No domingo, a mais 2 cidades. No dia 1º de maio, a mais 2 cidades, né? Então, em poucos dias, nós vamos visitar praticamente 8 municípios, em 3, 4 dias. A minha agenda já está bem cheia de viagem pelo interior. Estou recebendo inúmeras visitas de pessoas que estão vindo do interior, nos trazendo este apoio. Então, seguramente, firme, eu afirmo aqui a vocês, não vi nada disso, não estou enxergando nada disso. Agora, existe a questão psicológica, né? O cidadão pega o apoio do prefeito, que era do Democrata, de Santo Amaro da Purificação, o senhor Flaviano, por exemplo, que foi aí divulgado, foi esse o divulgado aí nos últimos dias, né? Será que ele fez certo? Será que o povo de Santo Amaro concorda com isso? Será que o povo de Santo Amaro está satisfeito
que ele esteja aliado ao seu inimigo, o senhor Ricardo, que estava aí decretada a prisão? Será que o povo de Santo Amaro concorda com isso? Será que o povo de Santo Amaro vai aceitar isso? Ou será que o povo de Santo Amaro vai responder isso nas urnas, votando contra o senhor Flaviano e contra o candidato a governador dele? Será? Então, quem é que pode garantir uma coisa ou outra? Nem eu posso, nem ninguém pode. O povo vai se manifestar, não é? Eu acredito que os eleitores de Flaviano não estão satisfeitos, eu acredito, com esta união dele com o Ricardo. Estarem no mesmo barco, né? Estarem no mesmo barco. Eu não acredito que eles estejam satisfeitos, não. É uma análise interessante. Agora, o senhor acredita, por exemplo, que o Casey Camaçari, que foi um dos prefeitos eleitos, o Elinaldo, no bojo da insatisfação com o PT, com o impeachment de Dilma, se elege depois de vários anos, várias gestões de governo petista, se elege um candidato democrata. O senhor acredita que o eleitor de Elinaldo está satisfeito com o desempenho dele à frente da prefeitura e que esse eleitor transferirá o voto dele para o senhor como representante dos democratas? O senhor acredita nisso? Olha, a questão da transferência do voto ou não voto é como eu lhe disse lá no início. Eu volto para o início. Eu entendo que o voto do governador, ele é um voto muito livre. Ele é um voto livre, né? Ele é um voto que ele circula livremente. Ele é muito diferente de um voto do deputado, né? O deputado tem uma questão, às vezes, muitas vezes, pessoal, né? Uma questão pessoal da amizade de A, de B ou C. Não, o governador não. Ele é o eleitorado do Estado, né? Então, é um raciocínio diferente e o povo tem se manifestado nas eleições assim. A mesma coisa para presidente da República. Eles têm se manifestado. Quanto ao meu querido amigo Elinaldo, não há a menor dúvida. Se ele passou algum momento de dificuldades há meses atrás, ele está passando agora um momento de aprovação da sociedade. Ele está vivendo agora um momento muito bom com a comunidade. Ele fez algumas modificações, ele tomou várias atitudes na administração do município de Camaçari, está fazendo obras no município de Camaçari, está agindo dentro do município de Camaçari e está sendo o prefeito realmente da cidade de Camaçari. Não há a menor dúvida que as coisas estão se transformando e numa rapidez muito grande. Zé, você está falando dessa questão do voto, né, que do governador é um voto diferenciado, mas são justamente os deputados que, caso o senhor venha a vencer as eleições, são esses deputados que serão eleitos, que ajudarão o senhor a aprovar as principais pautas no Estado, né, de projetos de lei do Estado. Comenta-se que com essa desistência, vou voltar só mais um pouquinho sobre isso, mas comenta-se que com essa desistência, esse grupo que hoje é de 20 na Assembleia caia para 11. Então, como é que o senhor já está pensando nisso? Como é que o senhor está avaliando essa possibilidade de ter menos deputados apoiando o senhor dentro da Casa Legislativa? Isso são colocações feitas pelo governo. Isso é terrorismo, não é? Isso é terrorismo. Quem age desse jeito, evidentemente, que não vai conseguir vitórias nunca. Olha, eu sou um cidadão que entendo que a verdade nunca vai perder para a mentira, né? E é claro que dentro do processo político nós temos a capacidade de falar e de procurar. E os deputados estão fazendo isso. Nós temos hoje, eu não tenho a menor dúvida, boas chapas de candidato a deputado. Bons nomes, tanto para a Assembleia Legislativa quanto para a Câmara Federal. E eu acredito que faremos a maioria na Assembleia Legislativa e o maior número de deputados para a Câmara Federal também. Eu acredito nisso. Eu tenho confiança nisso. Eu vejo que está acontecendo isso. Então, o que eu vejo são os nossos deputados atuando bravamente. E deve ir para a luta e deve continuar lutando bravamente como sempre fizeram. E eles vão fazer, estão fazendo e vão continuar fazendo. E eu acredito na maioria da Assembleia Legislativa, com certeza. O João Santana, que é pré-candidato ao governo pelo PMDB, não gostou muito de uma declaração dada pelo prefeito ACM Neto de que Ezen Guzmão o apoiaria, sendo ele do MDB e Ezen do MDB e tendo o MDB candidatura própria.
Aí vem duas questões. Primeiro, o senhor vai chamar o MDB para sua chapa ou isso já está descartado? Porque o prefeito disse que se a chapa fosse dele, ele não queria, mas que deixou tranquilo para poder fazer esse tipo de debate. O senhor já pensou nisso? Sim. E segundo, Ezen Guzmão vai apoiar o senhor ou João Santana? Já tem algum acordo com ele? Olha, eu sempre disse, e as pessoas me fazem as perguntas, já me fizeram várias vezes, você agora fez de uma maneira um pouco diferente, mas vai dar na mesma resposta. Eu desejo o apoio do PMDB. Eu disse que eu não faço política com mentira. A minha vida pública é com sinceridade, é com verdade. É isso que o cidadão deseja do governante, que seja sincero, verdadeiro e não minta para ninguém. Eu desejo o apoio do MDB. O MDB é um partido histórico neste país. O meu prefeito de Feira de Santana, Cobé Martins Filho, ele é MDB. Ele é do MDB. Ora, se eu não acredito nisso, eu poderia largar a prefeitura ou não para o MDB? Olha, meu claro que eu quero o apoio do MDB. Quero o apoio. Quanto ao nosso ilustre João Santana, respeito, é uma história de vida bonita, é quase nosso conterrâneo ali de Irará, né? É um cidadão competente, é um cidadão que tem uma vida vitoriosa, né? E tem todo o direito de pleitear, né, a candidatura ao governo, como o MDB também tem o direito de desejar lançar. Mas eu acredito no diálogo, eu acredito na força da conversa e nós vamos e lutaremos sempre para tentar atrair o MDB para compor a nossa coligação. Não vou esconder isso nunca. O senhor conversou com o Lúcio Vieira Lima sobre isso? Não conversei com o Lúcio. Ultimamente, a última vez que eu vi o Lúcio já tem alguns meses, mas com certeza absoluta o diálogo para fazer o PMDB ser incluído na chapa, esse diálogo vai existir. Não vou esconder isso aqui não. O diálogo, vou repetir, para o MDB fazer parte da chapa, nós vamos tentar. Todo o Brasil deseja isso. São vários partidos que trabalham no sentido, você precisa de fazer uma coligação, você tem horário eleitoral, você tem tudo isso, então você tem de ter essa importância e ninguém pode esconder a importância desse partido. E por que Neto vetaria a aliança com o MDB, se ele fosse Olha, aí candidato? só você perguntando a Neto, quando você estiver com o Neto, você pergunte a Neto, não é, que eu tenho certeza que Neto vai lhe responder. Mas eu já respondi aqui o meu ponto de vista pessoal. Mas uma outra questão, desculpa, Juliana, João Galberto disse que não coliga com o MDB, e o senhor quer o João Galberto e quer o MDB, quer o PSDB e o MDB, como conciliar? Rapaz, veja bem, eu acho que tudo isso é conversa, eu acho que tudo isso é entendimento. Ninguém decide a política sozinho. Eu não decido sozinho. Ninguém decide sozinho. Nós somos grupo. Nós queremos fazer uma coligação. Ora, se eu decido aqui sozinho, eu dou a minha opinião sozinho, então para que o grupo? Para que a coligação? Para que eu vou fazer isso? Isso não é política, isso não é democracia, isso é ditadura, né? Não sou ditador, eu sou um democrata. Então, isso tem de ser com conversa, isso tem de conversar, nós temos de conversar. Eu só complementar, se o senhor realmente acha que vale a pena ter o MDB na sua chapa pelo tempo de TV que o partido tem, obviamente, mas vale a pena o desgaste que vocês podem sofrer, porque obviamente todo mundo sabe que o MDB é do deputado federal Lúcio Vieira Lima, tem a liderança dele e terá nas eleições, vão fazer a relação com o Jadel Vieira Lima. Vale a pena isso? Eu vou lhe responder olhando bem nos olhos do ouvinte, de quem está nos assistindo. Delúbio Soares, Vacari Neto, Genuíno, Antônio Palocci, José Disseu. Olha, meu Deus, tanta gente que eu já estou esquecendo até os nomes. Então, vale a pena coligar com o PT? Vale a pena coligar com o PT? Então, o povo analisa, o povo vê. Olha, as coisas têm de ser assim, com transparência,
com sinceridade, com lealdade, com respeito ao cidadão. Eu estou dizendo que se o MDB me apoiar, eu aceito o apoio do MDB. Pessoas são pessoas, partidos são partidos, né? Então, nós temos de fazer a democracia. Então, coligar com partidos políticos, a gente vai coligar. As pessoas, vou repetir, são pessoas. Isso tudo nós temos de saber analisar. Mas isso não é só da minha cabeça. Eu tenho meus pontos de vista e defendo meus pontos de vista. Mas se eu quero ser um governador, eu vou ter a capacidade de ouvir a sociedade, de escutar a sociedade. Com certeza eu farei isso. A gente já está chegando ao final do programa, infelizmente a gente vai ter que terminar por aqui. Quero agradecer a presença do senhor, boa sorte aí na sua pré-candidatura. Queria agradecer mais uma vez ao pré-candidato Zé Ronaldo, sucesso na empreitada e a você que nos ouve, até a próxima. E acompanhe a gente no bocãonews.com.br. Posso me despedir? Pode. Um abraço a todos, uma honra muito grande estar aqui nesta casa com esses jovens. Eu conheço o Luiz Fernando já de algum tempo, né, sempre me entrevistando, e o sempre fez com muita elegância e com ética. Quero aqui dar meu testemunho. A você, minha jovem, que está aqui fazendo esse trabalho, né, iniciando nesse processo todo de jornalismo, que sua vida seja sempre cheia de brilhos e que se torne cada vez mais uma repórter autêntica e que o povo goste de lhe ouvir e de lhe assistir. Muito obrigado a todos. Obrigada. Acompanhe a gente então no bocãonews.com.br e pelas redes sociais. Até mais. Até a próxima.